João capítulo 6, versículo 28, sem demais delongas, diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta: expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho. O que é a obra de Deus, irmãos? O que Jesus falou e chamou de obra de Deus? Que creiais naquele que Ele enviou. Então preste atenção. Essas pessoas que estavam fazendo esta pergunta para Jesus, eles não estavam fazendo essa pergunta por acaso, não. Jesus tinha acabado, se você ler aqui antes da história, ele tinha acabado de realizar um grande milagre. Foi a multiplicação dos pães, aonde 4.000 pessoas se alimentaram apenas de 7 pãezinhos, que ele pegou, abençoou, e Deus multiplicou, e 4.000 pessoas comeram daquele pão. No outro dia de manhã, algumas dessas pessoas, elas foram atrás do Senhor Jesus de novo. E ao chegar atrás dele, elas não foram por causa do que elas ouviram, não. Porque ele só multiplicou o pão por um motivo. Aquelas pessoas haviam passado o dia todo escutando seus ensinamentos. Para não despedir elas de mãos vazias, Jesus então pegou os pães, procurou com seus discípulos lá. Inclusive, eles tinham 8 pães, mas só apareceu 7 na hora, né? Eles esconderam um. E aqueles 7 pães que Jesus pegou foi suficiente para alimentar aquelas 4.000 pessoas. E o que ocorreu? No outro dia, essas pessoas foram atrás dele, porque elas queriam comer de novo, sem ter que fazer nada. Poxa vida, que bênção! Não teve que trabalhar, não teve que fazer nada e comer de graça. Quem é que não quer, né? E aí, quando elas chegam lá, Jesus pega e dá a elas um conselho. Qual o conselho que Jesus deu? Ele diz para elas: não trabalhe pela comida que perece. Às vezes nós perdemos o nosso tempo. Com o quê? Nós perdemos o nosso tempo pedindo a Deus comida, emprego, salário, pedindo a Deus coisas passageiras, coisas que a gente não carrega isso, não vamos levar isso, e não vai servir na eternidade para nós em nada. Você pode ver, por exemplo, que a Bíblia fala daquele jovem rico que foi perguntar ao Senhor Jesus o que ele faria para ele ser salvo. Quando Jesus falou o que ele devia fazer, ele fez? Fez? Pois é, mas por que ele foi lá perguntar? Ele só queria saber, se fosse algo fácil, ele faria. Por que é difícil? É difícil porque nós não estamos dispostos a deixar a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. E toda pessoa que quiser executar a obra de Deus, ela tem que deixar a sua vontade de lado. Eu nunca vou poder fazer o que eu quero, eu nunca vou poder ser como eu quero, se eu sou uma pessoa de Deus. Às vezes, a maioria do povo de Deus, como no tempo lá de Israel, e como agora no tempo do cristianismo, a maioria dos cristãos, eles não acreditam naquilo que Jesus ensina. Por que não acreditam, pastor? Porque eles não fazem. Jesus falou para os seus discípulos que criam nele: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, embora a pessoa já estava crendo, eles ainda estavam presos. O que é de gente que está dentro da casa de Deus, mas está preso? Preso ao quê? Alguns estão presos à imoralidade, outros aos maus pensamentos,
outros a miséria, outros, né? Há tantos tipos de sentimento, é uma mágoa que a pessoa carrega, a mentira, a pessoa às vezes está dentro da casa de Deus, mas mente, a pessoa às vezes está até fazendo a obra de Deus, mas engana, manipula, está dentro da casa de Deus, pode ser pregador, pode ser obreiro, pode ser membro antigo, e a pessoa está ali há anos e anos, e todos os meses, como é o nosso caso na Igreja da Graça, a pessoa participa da Santa Ceia, come do pão, bebe do cálice e fica do mesmo jeito, não muda. O cálice e o pão, quando nós comemos, quando nós bebemos, não é um ritual, não é uma cerimônia. Isso não pode ser algo apenas baseado em um ritual. Senão Jesus jamais ele mandaria a gente fazer uma coisa só para poder realizar aquilo, de forma nenhuma. Tudo que Deus nos manda fazer tem um benefício, ou seja, tem uma bênção naquilo que Ele nos ordena fazer. Senão Ele não faria, Ele não manipula a gente, Ele não brinca com os nossos sentimentos, Ele não enrola a gente, de forma nenhuma. Se Ele mandou a gente comer, se Ele mandou a gente beber, então tem um benefício nisso. Agora, nós não podemos comer e beber de qualquer forma. Se aqui, por exemplo, o pão que eles comeram, Jesus já estava questionando eles, imagine o restante. E aí, quando eles vêm e Jesus fala, não trabalha por esse pão, trabalha por aquele que o Filho do Homem vos dará. Aí eles fazem a pergunta, o que é que nós temos que fazer? Ele falou, é fácil. Creia naquele que ele enviou. Aí o que é que eles fizeram? Que sinal fazes tu para que creiamos em ti? Bom, peraí. Ontem, digamos assim, ontem ele multiplicou 7 pães na frente desses olhos, que agora está perguntando ele que sinal que ele faz. Toda pessoa incrédula, ela pede o quê? Sinal. Se Deus me curar, eu vou servi-lo. Por que você não serve a Ele para você ser curado? Porque Ele diz assim, servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão, a vossa água e tirará do meio de vós todas as vossas enfermidades. Então, por que a pessoa pede um sinal para ela poder fazer algo? Outro dia, por exemplo, foi lá no Pará. No Pará acontecem essas coisas, aqui no Cuiabá não tem não. Uma mulher chegou comigo e disse assim, pastor, se Jesus libertar o meu marido, eu vou ser obreiro na sua igreja. Eu falei, eu não quero. Por quê? Primeira coisa, Deus não negocia a salvação de ninguém. A salvação é pela fé, não é um pagamento. Segunda coisa, o chamado de Deus não é por um favor que Ele te concede. O chamado de Deus é por algo que Ele ordenou você a fazer. Se Deus não está te mandando ser obreira, não vem ser obreira só porque Deus salvou seu marido. Jesus curou um monte de pessoas, como por exemplo o gadareno. Ele queria seguir Jesus, ele disse, volta para os seus e como Deus foi bom, conta como Deus foi bom em ter misericórdia de ti. Jesus não deixou de segui-lo, volta para a sua casa, para a sua família. Ele não precisa pagar o benefício que Deus fez, aquilo que Deus fez na nossa vida. Então o incrédulo, ele sempre quer um sinal para provar alguma coisa. Se Deus me der isso, eu faço aquilo. Se Deus fizer assim, eu faço assado. Não, meu irmão, faça. Faça o que Deus mandou você fazer. Deus mandou você deixar? Deixe. Deus mandou você calar? Cale. Deus mandou você falar? Fale. Ah, mas eu preciso sentir uma coisa diferente. Não, a gente não vai por sinal, a gente tem que ir pela fé. Nós temos que entender que aquilo que o Senhor Jesus, Ele nos diz que é para ser feito, nós devemos fazer exatamente conforme Ele falou. Se nós não fizermos, o que vai acontecer com a gente? Nada do que Ele nos falou vai beneficiar a nossa vida, vai nos ajudar, vai ser bênção para a gente. Por quê? Porque nós somos iguais aos incrédulos. Nós questionamos a orientação dele para nós. Muita gente está dentro da igreja, mas não segue o que Jesus ordena, o que Jesus orienta, o que Jesus ensina. Mas a pessoa está dentro da igreja e depois ela questiona. Eu não sei por que a minha vida está assim. Você tem feito o que Jesus tem falado?
Moisés falou para o povo de Israel, Deuteronômio 28, versículo 2. Quando ouvirdes, ou seja, quando vocês fizerem o que Deus ordena, virão sobre vocês todas estas bênçãos e te alcançarão. Ou seja, a bênção está caçando o povo que precisa receber ela, mas o povo que está querendo receber ela, eles não querem fazer o que deve ser feito para ela alcançá-los. Aí a pessoa começa aqueles propósitos, né? Jejum, campanha, corrente, oração, igreja, e a pessoa afunda o caminho da casa de Deus e não recebe a bênção. Por quê? Porque a bênção é tão fácil de ser recebida. Qual? Só obedecer. Fazer o que Jesus mandou. Quando Maria, lá naquele primeiro milagre que Jesus realizou, Maria chegou lá e disse assim: está faltando vinho, meu filho. Ele disse: o que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora, eu não tenho nada a ver, mãe. Mãe, eu sou convidado aqui na festa. Convidado não tem obrigação nenhuma. Se você fez uma festa na sua casa e você me chamou, a menos que você disse: traz o pudim, traz a sobremesa, traz a carne para o churrasco. Se você disse isso, eu tenho que levar. Agora, se você não falou nada, eu não levo nada, eu só levo a minha boca para comer. É a mesma coisa, Jesus era convidado naquela casa. Ele não tinha que levar vinho. Ele não tinha que levar comida. E aí faltou o vinho. Aí Maria chega: está faltando vinho. Ele disse: não tenho nada a ver com isso. Ela falou: tem sim. Por quê? Porque você pode fazer alguma coisa. Vai ser uma vergonha se faltar o vinho aqui para todo mundo aqui nessas alturas da festa. A festa ainda não acabou. Aí o que Maria fez? Como sábia que ela era, ela foi lá, pegou os empregados da casa e veio para eles e disse assim: faça tudo o que ele vos disser. Aí os empregados chegam: pois não, senhor. Ele falou: não chamei vocês. Não, aquela senhora ali falou que é para a gente fazer tudo que o senhor falar. O que nós temos que fazer? Ah, pega aquelas talhas que estão lá fora. Pegaram, está aqui. O que nós fazemos? Enche elas de água. Encheu. Agora pega dessa água e leva para o mestre Sala, que é o sujeito que experimentava o vinho. Quando ele chegou lá com a água, era o quê? E da melhor qualidade. E por que Jesus transformou aquela água em vinho? Só porque aquelas pessoas que estavam ouvindo ele o obedeceu. Como é que ele não vai transformar, meu irmão, a minha vida ou a sua, se a gente estiver obedecendo ele? Como é que ele não vai nos abençoar, se nós estivermos fazendo conforme ele orientou? Quando ele pediu esses pães aqui, por exemplo, as pessoas entregaram. Ele mandou assentar todo mundo, dividir em grupo de 50, e foi lá, entregou um cesto para cada um dos discípulos e mandou eles distribuir entre o povo. Deu para todo mundo comer. Por quê? Porque eles fizeram o que ele falou. Quando nós fazemos o que Jesus fala, não tem como dar errado. Só que nós não fazemos o que ele fala e queremos descontar na oração. E aí nós falamos com Deus e: Senhor, eu não aceito. Você não aceita, não? Então faça o que ele falou. Acredite naquilo que ele te disse que você é, que você deve fazer. Acredite naquilo que ele te mandou fazer, ao invés de ficar esperando por um sinal. Em João capítulo 4, versículo 46 em diante, fala de um centurião, que era uma das autoridades do Romanas, que foi procurar o Senhor Jesus porque o filho estava passando mal. E ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, desce depressa que meu filho está morrendo. Jesus diz para ele: se você não vê sinal e não vê milagre, você não vai crer? Ele falou: Senhor, ele vai morrer. Ele vai, o seu filho vive. Jesus foi com ele na casa dele? Foi ou não foi? Foi não. Se Jesus tivesse sido o filho, não ia morrer? Ah, não morreria não, porque Jesus estava lá. Engano seu. Jesus não fazia milagre só porque ele estava presente. Jesus fazia milagre porque as pessoas acreditavam no que ele dizia. Se nós não cremos no que ele nos afirma, que ele é o que ele fez, o que ele é e o que ele fez não traz benefícios para nós. Ou seja, uma das maiores cerimônias, mais fria, e uma das cerimônias que não traz nenhum proveito na igreja nos dias de hoje, chama-se Santa Ceia. Por quê, pastor?
Porque todo mundo bebe como se estivesse bebendo qualquer coisa e come como se estivesse comendo qualquer coisa. Jesus não mandaria a gente comer se não fosse trazer benefícios a nós. Não mandaria a gente beber se fosse só para a gente beber. Existe, não é segredo nenhum não. Existe bênção. Outro dia eu vi um pregador afirmando isso. Olha, você toma Santa Ceia, isso não tem nada a ver. Então ele chamou Jesus de besta, ou burro, porque Jesus ensinou uma coisa sem valor. E ele não mandaria a gente comer e a gente beber se isso não fosse trazer benefícios para nós. Para que fazer um ritual? Ritual a pessoa faz e fica esperando para ver o que acontece. Jesus não mandou a gente fazer ritual. Ele mandou a gente comer, mandou a gente beber, para a gente poder ter a causa daquilo que é comer e que é beber. Porque veja só, versículo 31, vamos lá. Deixa João 6 aí, que é aí que nós vamos. Nossos pais, aí os judeus estão afirmando, nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, toda vez quando você vê essa expressão, Jesus utilizou ela muito no Evangelho de João, e João retrata isso, quando você vê essa expressão, na verdade, é verdade que eles comeram maná do deserto? Sim. Agora, existe uma verdade que Jesus está dizendo que eles não conheciam. E é essa que ele vai afirmar. Então, toda vez que você vê essa expressão, na verdade, preste atenção, que ele não está falando assim, você está enganado, isso é mentira o que você está dizendo. Não, ele está afirmando, é verdade o que você está falando. Mas você tem uma verdade, e Deus tem uma verdade maior do que a sua. Então preste atenção, não é na sua verdade, presta atenção na verdade que Deus está afirmando. Por isso ele diz, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Preste atenção, irmão. Jesus é o pão que desceu do céu e dá vida para o mundo. Ou seja, Jesus é o alimento, porque pão é alimento. Jesus é o alimento que vem para dar vida ao que está morto. Eu vou repetir de novo. Ele é o alimento que vem para dar vida ao que está morto. O povo de Israel, fisicamente, estavam vivos? Claro que sim. Mas espiritualmente, como eles estavam? Mortos. Por que estavam mortos? Porque até de Deus eles duvidavam. Quando a pessoa duvida de Deus, ela está morta. Quer ver uma coisa? Diga, graças a Deus, isso não acontece em Cuiabá. Amém. Às vezes nós estamos fazendo aquela oração buscando a presença de Deus. Aí tem aquela pessoa que está no nosso meio e ela fica assim. Chega perto de um jumento e fala assim, aleluia, glória a Deus, oh, bendito é teu nome, Senhor. O que o jumento faz? Por quê? Ele não entende a linguagem que nós estamos falando. É a mesma coisa daquela pessoa que ela está dentro da igreja. Mas é como se ela estivesse em um outro lugar. Você chega lá no cemitério. Quem já teve que ir no cemitério enterrar alguém aí conhecido seu? Um dia eu vi uma cena, isso foi no Rio de Janeiro, e o camarada era um bandido, mas pai, pode ser o que for, é pai. Né? Me chamaram lá porque a garotinha, ela pulou no caixão, dentro da sepultura, e ela não queria sair para os coveiros enterrar. E essa menina chorava, mas ela chorava, e ela sentou em cima do caixão e gritando ali, papai, 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 eu não vou sair daqui, eu não vou sair. Eles não sabiam o que fazer, mandou chamar um pastor, né? Por acaso eu estava lá no cemitério nesse dia para fazer um velório lá. Aí falaram, eu fui lá.
Cheguei lá, fui conversando com ela, fui falando com ela, estendi minha mão para ela, ela pegou, segurou, ela veio chorando, ela me abraçava, e eu conversando com ela, consolando ela, conversando com aquela garota, foi uma das cenas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Mas o infeliz do pai dela não falou nada. Ele estava lá assim, ó. A filha está lá morrendo, gritando, chamando, e ele está lá, ó. Por quê? Porque morto não tem reação nenhuma. A família chega lá, eu te amo, eu te amo. Ele está gelado, frio. Ele não diz eu também. Por quê? Porque ele está... Aí você está na igreja, tem alguém dizendo, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom. Eu estou falando por minha causa, porque quando eu cheguei na igreja, eu olhava para as pessoas assim, Senhor, por que ele está chorando? Senhor, por que ele está falando essas coisas? E eu não tinha nada para falar, e eu ficava lá só dizendo amém, amém, tá bom, chega. Tá bom, Jesus, amém, amém, amém. Por quê? Porque morto não fala. Você já viu a pessoa, e são pessoas que comem do pão e bebe do, come do corpo e bebe do, e está morto. Não deveria. Por que que está? Porque a pessoa não entende o que que ela está comendo e o que que ela está bebendo. Se entender, não tem como ela comer e ficar da mesma forma. Não há como. Por isso Jesus diz assim, olha, versículo 38, pula lá para o 38, vamos lá. Ele diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. A vontade de Deus, irmão, é que nenhuma pessoa vá para o inferno. Essa é a vontade de Deus. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Qual é a sua vontade? Porque às vezes a vontade de Deus é essa. Mas e a minha? Qual é? Qual é a sua vontade? No que você tem trabalhado? O que você tem feito? O que você está buscando? O que você está fazendo? A vontade de Deus é que aquelas pessoas não estivessem vazias, mortas daquela forma como elas estavam. Porque se ela estiver morta, Deus não é Deus de morto. No capítulo 8 de João, se você pegar aqui, você vai ver Jesus falar sobre isso, porque esse discurso aqui ele prossegue, ele é longo. Você vai ver Jesus falar, Deus não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. O povo de Deus tem que ser um povo vivo. Não pode ser um povo morto. E por que não pode ser um povo morto? Ah, pastor, porque a minha igreja é muito fria. O problema não é a igreja, o problema somos nós. Eu não dependo da igreja para ser vivo, eu dependo de Cristo para viver. Eu já tive, dizendo assim, falando de igreja, eu já tive igrejas frias, mas não é porque a igreja era fria que eu estava frio, porque para mim ser quente ou frio, eu não dependo da igreja, eu dependo de Jesus. Eu preciso dele, se ele estiver comigo, aí é outra coisa, aí é outro nível. Né? Mas muitas pessoas, às vezes, elas estão em situações como estas, comendo e bebendo do corpo, bebendo do sangue de Jesus, porque elas não entendem o que isso ocorre quando elas comem como elas bebem. E Jesus está mostrando justamente que há uma diferença quando a gente sabe, quando a gente faz, porque olha o que ele diz aqui, olha, versículo 50, pula lá para o 50 que eu já estou terminando, diga graças a Deus. Amém, sei que vocês estão querendo ir embora mesmo, já vou terminar. Diz assim, olha, este é o pão que desce da onde? Do céu, para que o que dele comer não morra.
Ou seja, irmão, a vida eterna não começa quando nós saímos desse corpo que Deus nos deu. A vida eterna começa no momento, quando você entende o que Cristo é para você. Por quê, pastor? Porque crente não morre, crente passa da morte para a vida, é apenas uma passagem. A morte, digamos assim, não é o fim, porque nós já estamos vivos faz tempo. Nós apenas mudamos de endereço. O nosso endereço ainda é aqui, Rua 13 de junho, 1033. Mas nós, quando saímos daqui desse endereço, pegamos o endereço da glória. Esse é o lugar onde nós vamos habitar. E isso não começa quando nós saímos, começa conosco ainda aqui. É o que Jesus está falando. Ele veio trazer para nós a vida eterna aqui na terra. Porque a vida eterna não começa no céu, começa aqui. Por isso que ele veio trazer aqui. Versículo 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu da onde? Do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Ou seja, aquilo que Jesus fez na sua carne, aquilo que Jesus fez quando ele ainda estava no seu corpo físico, aquilo que ele realizou no Calvário, aquilo que descreve o profeta Isaías, que ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, o castigo que eu e você deveríamos receber, a surra, o chicote, os cravos nas mãos e nos pés, nós que deveríamos ser crucificados. E o que ele fez? Ele assumiu o nosso lugar. Ele deu o seu corpo para morrer e ser entregue, para ser punido por causa dos nossos erros, por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões, para que esse castigo que eu e você merecemos receber, Jesus tomou ele em nosso lugar, para nós termos a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando você comer do pão, é para você lembrar do que ele fez por você, do que ele sofreu no seu corpo por você. Se nós não lembramos disso, às vezes a maioria das pessoas não estudam nem sequer o que Cristo fez por elas. Cristãos, vamos falar de cristão, porque a Santa Ceia a gente serve para o povo de Deus. Diga amém. Então nós estamos falando para crente. Nós não estamos falando para incrédulo. Nós estamos falando para aqueles que creem. Então, quando nós recebemos, nós precisamos entender que este pão aqui, ó, não é este pão aqui que você pega aqui, ó. Você pode pegar aqui, ó, tá bom, estou mostrando aqui, pronto. Esse pão aqui, ele não deixa de ser de trigo. Para o meu físico, ele não deixa de ser de trigo nem de fermento. Você vai comer, você não vai sentir gosto de sangue. Você não vai sentir gosto de carne, vai? Não vai. Você vai sentir o gosto de pão. Mas, quando nós comemos, nós estamos relembrando o que Cristo passou na sua carne por nós. Então, no Espírito, nós estamos alimentando do corpo de Cristo, ou seja, nós estamos recebendo os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Quando você come com este tipo de entendimento, você está sendo abençoado com aquilo que falou o profeta Isaías. Você está sendo perdoado dos seus pecados. Você está sendo o castigo que deveria cair sobre nós. Nós estamos recebendo o benefício da paz, porque Cristo veio nos trazer paz e não castigo. Ele veio nos dar a paz e não castigo. Eu preciso entender o que Cristo fez no seu corpo por mim, em meu favor. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz no capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja,
Se eu estou comendo do corpo de Cristo, por que eu estou indo para o pecado? Que contradição. Se o corpo de Cristo é para me tirar do pecado, por que eu estou me alimentando do pecado? Por que eu estou vivendo em pecado? Ou seja, se eu viver no pecado, eu vivo por opção minha. Não porque eu não posso ser liberto, não porque eu não posso ser santo, porque tudo que eu posso para poder ser liberto e para poder ser santo e para poder viver livre do pecado, Cristo levou no seu corpo sobre o madeiro toda a minha punição. Você está me entendendo, sim ou não? Então eu só vou viver no pecado por opção, aí é outra coisa. Eu quero isso, eu aceito isso, eu desejo isso, porque o que ele fez por mim é justamente para isso. Por isso, versículo 33, pula aí que eu já estou terminando. Diga graças a Deus. É só para poder te animar, irmão. Anima, está acabando. Diz assim, olha, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, olha aí de novo a expressão dele, ó. Eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha para cá. Você tem vida em você mesmo? Sim ou não? Tem dúvida? Silêncio, irmão. Está pior do que quando a gente pede oferta. Você tem vida em você mesmo? Sim ou não? Por exemplo, vou te mostrar algumas coisas do que é ter vida em você mesmo. Para você vir para a igreja, alguém tem que estar te chamando? Para você ler a Bíblia, alguém tem que estar te cobrando? Para você orar, tem que ter um propósito para você estar orando? Você tem que ter alguém para orar com você? Você tem que ter alguém para poder falar de Jesus para você, senão você não entende, você não compreende? Então você não tem vida própria. Ah, pastor, mas aí, peraí. Então se cada um, por exemplo, né, tiver tudo isso, então não vai precisar de igreja. Você que pensa. Nós é que imaginamos assim. Tem pessoas que elas acham assim, que como elas ganharam e elas têm vida, elas podem fazer o que elas quiserem. Pelo contrário, irmão. Quanto mais você tem Deus na sua vida, mais humilde você é. Mais dependente você será. Mais simples você será. Existe um evangelho que é pregado por aí, que é um evangelho que não é o da cruz. Que pastor parece, né, parece popstar, parece aquelas pessoas, né, importantes, você não pode nem chegar perto delas, elas são santas demais. É aquelas pessoas que não interagem, aquelas pessoas que não conversam, aquelas pessoas que estão por cima da carne seca. O pastor é aquela estrela e você é aquele pedaço de lixo jogado no chão. Na realidade, nós somos todos irmãos, lavados pelo mesmo sangue, alimentados pela mesma comida. Por que eu sou diferente que você? Então, se eu tenho e Deus me deu, você também pode ter e ser a mesma coisa que eu sou e ter a mesma coisa que eu tenho. Por quê? Porque a nossa fonte é a mesma. A nossa fonte é a mesma. Se eu entendi isso em 1992, quando eu cheguei na nossa igreja, lá em Governador Valadares, Minas Gerais, e o pastor Luiz Fernando pregando, era um jovem ainda novo, na época me parece que ele tinha 21 anos, ou 19, uma coisa assim, eu não me lembro. E ele novinho, quando eu cheguei lá, eu olhei assim e falei, gente, mandaram um moleque para a igreja. Ele era muito novo. E quando ele começou a pregar, eu falei assim, não é que o moleque prega bem? Eu falei, Jesus me perdoa, porque eu já pequei, já falando que era um moleque, um homem. E quando ele orou então, aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque só viu gente ali manifestando aqueles espíritos malignos, aquelas pessoas perturbadas, aquelas pessoas doentes, sendo curadas. Eu falei, gente do céu,
Eu preciso ir lá com esse homem. E eu cheguei lá e disse assim: pastor, posso falar com o senhor? Ele disse: pode, irmão. Eu disse: pastor, eu quero mudar a minha vida. E ele falou: o que é que está faltando? Está faltando vergonha na cara. E graças a Deus eu mudei de vida. Tomei vergonha. Por quê? Eu frequentava a igreja. Eu já estava ali. Eu via aquelas coisas, eu ouvia, mas eu não levava a sério nada do que eu ouvia, nada do que eu via. Eu ficava ali brincando de Deus, de crença, de demônio e outras coisas mais, né? É basicamente assim que às vezes a gente fica fazendo na igreja. No dia que eu cheguei e falei: eu quero mudar, pastor. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Por quê? Porque eu quero ter. Não é por inveja, mas eu quero ter estas coisas que há no Senhor. Eu quero ter essas coisas que o Senhor tem. Eu quero essas virtudes que o Senhor tem de um homem de Deus. Eu quero essas virtudes que o Senhor tem de pregar o Evangelho. Eu quero poder pregar. Eu não disse que eu queria ser pastor, mas eu queria falar para as pessoas coisas como aquele homem falava. Como ele estava ali para ajudar, como ele deixou a sua terra, deixou a sua família, deixou a sua casa e foi para a minha terra para ensinar o reino de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Eu disse: eu quero ser assim. Eu quero ser útil, pastor. Eu quero poder fazer a vontade de Deus. Eu já fiz muito a minha vontade, eu já andei por muitos caminhos. Eu escolhi inclusive vir para essa cidade, porque foi minha vontade, a minha vontade era ganhar dinheiro. Mas a partir daquele dia, o que eu passei a ter vontade? Vontade de ganhar almas, vontade de ajudar pessoas, de ensinar para as pessoas o reino de Deus. Por quê? Porque isso é você ter vida. Vida você tem e você passa para os outros. Vida você contagia os outros com o que você tem. Ou você tem ou você não tem. Se nós não influenciamos os outros de uma forma positiva, é porque nós não temos vida. Se nós influenciamos os outros de forma negativa, é porque nós não temos vida. E aquilo que nós temos, nós influenciamos, porque eu só posso dar o que eu tenho. E Jesus quer nos dar vida. Jesus quer que a gente viva. Ele quer que você tenha vida em você mesmo. Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você tenha saúde. Ele quer que você tenha ânimo. Ele quer que você tenha disposição. Ele quer que você tenha força. Ele quer que você ande pelas suas próprias pernas. Ele quer tratar diretamente com você. Você não precisa de intercessor aqui na terra. Você tem um intercessor no céu que está à direita do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por você 24 horas por dia. Ele quer que você possa adentrar os santos dos santos, entrar na presença de Deus e falar pessoalmente com Ele. Isso é ter vida. Às vezes a igreja de hoje não tem vida, as pessoas não oram, as pessoas não adoram, as pessoas só sabem: me dá isso, me dá aquilo, eu quero casa, eu quero comida, eu quero carro, eu quero emprego, eu quero salário, eu quero família. Não tem vida. Vida é quando você diz: Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser santo, eu quero influenciar essa sociedade, eu quero influenciar esse mundo. Senhor, eu quero viver. Isso é vida. E foi isso que Jesus veio trazer para cada um de nós. Por isso, comer da carne e beber do sangue não é uma cerimônia, irmão. Não é um ritual para a igreja de Jesus. Pelo menos Jesus está mostrando isso aqui. Se vocês não comer, se vocês não beber, vocês não terão vida. Vida é quando você é capaz de resistir o que te prende. É quando você é capaz de vencer as tentações que te rondam. Vida é quando você é capaz de viver para Deus e não para si próprio. Uma senhora, que isso se repita aqui em Cuiabá, diga graças a Deus. Uma irmã, olha como é que os crentes são, ó. A irmã chegou para uma colega dela, e ela chegou com ela: poxa, fulano, eu estou viciada, já tem 6 anos, eu queria largar isso. Você está viciada em quê? Eu estou viciada em cocaína. E o pior é que é eu e meu marido, e nós cheiramos juntos. Aí ela falou: vamos na igreja comigo. Aí no dia que ela foi, domingo, Santa Ceia. Aí eu cheguei lá, estou pregando algo parecido por isso, porque essa mensagem eu prego ela desde 1993, quando eu conhecia Jesus. Então, se esse Jesus mudou minha vida, irmão, ele muda a sua também.
Que ele veio trazer justamente isso para nós. Então, quando eu falei isso, e falei, nós vamos servir o pão, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo para você. Aí a bandeja veio, quando a drogada levou a mão à irmã. Você não pode pegar. Por quê? Porque você ainda não está liberta. Você não viu o que o pastor falou? Ele falou que se eu quiser ter vida, eu tenho que comer, eu tenho que beber. E eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero mais ser uma drogada, eu não quero mais cocaína. Ela falou, mas você ainda está em pecado, não coma. Ela falou, vou fazer o que o pastor mandou, porque eu quero ter vida. Virou as costas para a crente, pegou o pão, pegou o cálice, comeu junto conosco, bebeu. Quando ela foi para casa, ela chegou na casa, o marido preparou um pino e disse para ela, está aqui sua parte. Ela falou, não quero mais. Por que você não quer mais? Porque o que eu tenho é suficiente para que eu possa viver, não preciso acrescentar mais nada. Quem tem Jesus não precisa de um pino. Quem tem Jesus não precisa de adultério para poder ser feliz. Quem tem Jesus não precisa de uma bebida, de uma cachaça, de um conhaque, de um uísque, de uma dose mais forte, porque a dose mais forte já está dentro dele, é o sangue que traz a vida. Quem tem Jesus não precisa colocar nada por cima dele. Agora, quem não tem Jesus vive colocando uma série de coisas para poder ver se a vida pega um gosto, para poder ver se a vida tem graça. Aí precisa de uma maconha, aí precisa de uma cocaína. E infelizmente, muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus. E por que faz isso? Porque não tem vida nelas mesmas. Deus quer que a gente tenha vida em nós mesmos. Que na hora que você precisar de algo, você não precisa chegar a ninguém para buscar por você, você tem. Lembra de Pedro? Uma esmolinha, por favor. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, anda. O que Pedro tinha? Tinha vida. Sabe hoje o que os crentes dizem? Se eu pudesse eu te ajudaria. Puxa vida, prefere dar ouro e dar prata. Por quê? Porque não tem nada para dar. Aí dá ouro e dá prata. Mas Jesus nos dá a vida, o que eu tenho. Eu só posso dar o que eu tenho. Só posso dar o que eu tenho. Por isso, olha só, deixa eu te instruir aqui que nós vamos participar da ceia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, que diz assim, isso aqui é para a gente participar da ceia. Já estou terminando, diga graças a Deus. Amém, sei que vocês estão querendo ir embora. Já vou liberar vocês, calma aí. Diz assim o apóstolo Paulo, posso ler? Posso? Diz assim, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, o que Paulo diz? O que eu recebi, pessoal, foi isso. Nós temos que, quando comer, trazer à nossa memória os benefícios da morte de Cristo na cruz em nosso favor. O propósito da morte de Cristo foi nos trazer a vida. O propósito da morte de Cristo foi nos trazer a força. O propósito da morte de Cristo foi nos trazer saúde. O propósito da morte de Cristo foi nos libertar. A mesma coisa, quando você bebeu o cálice, lembre-se que você é propriedade particular de Deus, que você foi comprado por bom preço, e que no seu corpo você deve glorificar a Deus, e que você deve viver como homem de Deus e como mulher de Deus que você é, porque agora nem sua vida você é mais dono, porque o dono dela é Jesus, que pagou o resgate em seu favor. É para a gente lembrar disso. Lembra disso todos os dias na sua casa. Todos os dias que eu assento à mesa com a minha família, olha, por incrível que pareça, aqui em Cuiabá eu estou podendo comer em casa todo dia. Coisa boa. Aí hoje, por exemplo, eu sentei à mesa com eles para a gente fazer a nossa refeição. Eu agradeço a Deus pelo pão que vou comer. E agradeço a Deus pelo pão da vida.
que desceu dos céus e me trouxe vida. E por isso é que eu posso comer desse pão da terra. Porque o pão do céu me dá a condição de comer do da terra. Lembra disso. Todos os dias, não precisa você participar da ceia, basta você trazer a sua memória. Todos os dias, quando você levantar, quando você olhar no seu espelho, olha no seu espelho e diga: aqui está um que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Senhor, obrigado por ter carregado meus pecados, por ter sofrido no meu lugar, por ter sido castigado para me trazer a paz. Eu tenho paz no meu coração, eu tenho paz na minha alma. Obrigado por carregar as minhas doenças, as minhas dores. Eu fui sarado pelas suas pisaduras. Mas não, pastor, eu não fui sarado, eu estou mal, eu estou ruim. Pastor, ore por mim, vem na minha casa, põe a mão, traz um azeite. Ora, pastor, que o negócio não está bom. Por quê? Porque nós só lembramos das coisas ruins que nós temos, nós não lembramos das coisas boas que Jesus fez para nós. Pense nisso. Paulo diz: o que eu recebi eu entreguei, o que eu tenho eu estou dando para vocês. Porque ele diz, versículo 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Se ele morreu, ele voltará. A igreja hoje, às vezes, não crê nem na morte, quanto mais na volta. Por que não crê na volta dele? Porque vive do jeito que quer. E nós estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia diz, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, serão avarentos, serão desobedientes a pai e mãe, serão ingratos, profanos. Nós estamos vivendo isso, estamos ou não estamos? Nós estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o pecado hoje tem crescido, os erros, as falhas, têm crescido de uma forma tão assustadora, que hoje você tem ele na sua mão, na palma da sua mão, na frente dos seus olhos, 24 horas por dia. Tem sido tão facilitado para que as pessoas possam viver em pecado, distraídas. As coisas estão aí, nós estamos vendo todos os dias diante dos nossos olhos. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. O que esfria não é a fé, querido. O que esfria é o amor. Se o amor esfriou, acabou. É igual aquele marido apaixonado por aquela mulher, casou com ela. Aquele rapaz casou com a moça, tirou ela de casa, levou ela, construiu uma casa, comprou apartamento, comprou tudo para eles. E daqui a pouco, o que acontece com aquele amor? Aquele amor esfria. Aí cada um volta para o seu canto e cada um vai viver sua vida. É como hoje muitos estão fazendo. Vem para a igreja. Está naquele primeiro amor, mas o amor esfriou. E o que acontece? Eles saem da igreja e vão viver lá fora no mundo como se Jesus não fosse voltar. E se Jesus voltar e nós estivermos dentro da igreja, mas misturado com o mundo, misericórdia de nós, para onde nós iremos? Não haverá escapatória. Não haverá como a gente se salvar. Viva todos os dias como se fosse o último dia da sua vida, como se Jesus viesse, porque hoje se você for nos hospitais, nos cemitérios de Cuiabá, você vai ver que o mundo acabou para alguém, está lá sendo enterrado. E se fosse eu e se fosse você, para onde nós iríamos? Onde nós estaríamos? Raciocine agora, se Jesus te chamasse agora, para onde você iria? Onde você estaria? Pela vida que você está levando e pela vida que você está vivendo. A Bíblia diz que é para nós lembrarmos que aquele que morreu, ele também voltará. E a promessa de Jesus, para quem come, para quem bebe, é que no último dia ele ressuscitará esta pessoa que está comendo e está bebendo. Saiba que até isso se influencia na nossa salvação. Por isso ele diz, versículo 27, portanto qualquer que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Ou seja, comer por comer, ou comer porque eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou bem. Como assim? Se você pegar aqui antes da igreja aqui de Corinto, Paulo está falando, olha, dentro da igreja tinha divisão, tinha contenda, tinha briga, tinha disputa, porque dentro da igreja tem pessoas que disputam as coisas, como dentro de casa tem gente que disputa as coisas, como no emprego tem pessoas que disputam as coisas. Tem gente que briga por qualquer coisa, tem gente que guarda mágoa por qualquer coisa, tem gente que guarda rancores, gente que planeja vingança, gente que mente, gente que engana, gente que manipula, gente que passa os outros para trás, tem crente caloteiro, mas toma a Santa Ceia. Ainda diz para o outro assim, em nome de Jesus eu vou te pagar. E não paga.
mas toma a Santa Ceia. Ou seja, como é que eu faço, pastor? Eu não posso tomar? Deve. Mas põe uma coisa no seu coração: vou limpar meu nome, porque no seu nome tem o nome de Jesus. No seu nome tem o nome de Jesus, não você mais. Tem gente que toma Santa Ceia, mas está adulterando. Tem gente que toma Santa Ceia, mas está na fornicação. Mocinha, rapazinho, fornicação é relacionamento fora do casamento. Não, mas o importante é que nós nos amamos. Outro dia, por exemplo, uma moça, ela me passou uma mensagem, disse assim: pastor, eu vou me casar no mês de outubro, e eu amo meu namorado e ele me ama. Nós já podemos ficar juntos? Falei, pode. Pode, pastor? Pode. Pode mesmo? Pode. Mas não vai ter problema não? Não, problema não. Você vai para o inferno. Mas você pode ficar. Caso você queira, se você morrer assim, você vai direto com Satanás, com aquele garfão assim, ó, esperando você para pegar pelo pescoço. Aquele tridente assim, ó. Ela disse: está amarrado, pastor. Eu falei: está amarrado é você ser de Jesus e querer se entregar a um rapaz que você nem sabe se ele vai casar com você. Daqui a pouco ele te engravida, vai embora e deixa você cuidando de filho sozinho. Vai lá, besta. Esses são os meus conselhos, irmão. Eu aconselho dessa forma. Meus lados carinhosos. Porque é inadmissível um crente pensar isso. Misericórdia. Achar que isso é normal? Quem se entrega à meretriz não tem como estar com Cristo. Então ele diz indignamente: não coma. Pastor, olha, eu estou nessas coisas aí, eu estou nesse escorrega-lavaium. Então, irmão, Jesus está falando com você hoje para tirar você do escorrega-lavaium. Porque muitos já foram. E ele não quer que você vai. Hoje é o dia de você sair do escorrega. Como, pastor? Ele diz, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, para que a gente examina alguma área do nosso corpo, alguma coisa? Para descobrir o que está de errado. Examine você. Você é o seu juiz. Tem algo errado na sua vida? Tem, pastor. Deus falou comigo, se o senhor está falando, eu estou fazendo. Então para, filho. Não importa o que você fez até hoje, antes de você sair para cá. O que importa é o que você vai colocar por cima deste aqui e deste aqui, ó. Esse aqui, ó. O que importa é o que você vai colocar por cima do que você vai comer e do que você vai beber. Porque hoje Jesus vai te dar força. E hoje Jesus vai lavar você e vai deixar você mais alvo do que a neve. Porque o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Nós só vivemos nele se nós quisermos. É opção nossa. Por isso, ele diz assim, olha, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para quê? Para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, olha o que Paulo está afirmando, por causa disso, há entre vós muitos o quê? Fracos. O que é um fraco? Fraco, meu irmão, é aquele que cai na prostituição. Caiu por quê? Porque está fraco. Não, pastor, porque a moça, só sabe, aquele rapaz, ele veio com galanteio, ele veio, pastor, que lindo, era um gato, só faltava fazer miau, e me seduziu, e você estava doida para ser seduzida, porque é isso que acontece. Por que cai? Porque está fraco. E está fraco por quê? Porque não se alimenta de Cristo com discernimento, porque Cristo é a nossa força. Justamente para a gente não cair. Puxa, pastor, foi uma tentação violenta, foi uma coisa assim difícil, sabe? Mas por que caiu? Porque está fraco. Porque se estiver forte, não cai. E é por isso que Jesus nos dá da sua carne, nos dá do teu sangue, justamente para tornar a gente forte. Ele diz, há muitos fracos. E o que mais que há dentro da igreja? Doentes. Diga, graças a Deus. Tem ninguém doente aqui. Porque se estiver doente, Jesus cura, meu irmão. Só de você comer, sabendo o que você vai comer, o que você vai beber, Jesus cura você.
Não precisa você pedir, Ele me cura, me cura. O que você está comendo é remédio para a sua vida, é solução para você. O que você está bebendo é solução para a sua vida. Por isso Ele diz, e muitos que o quê? Que dormem. 3 tipos de pessoas na igreja: fraco, doente e dorminhoco. Tem gente que dorme até na hora do culto. Diga, graças a Deus, eu estou acordado. Tá bom. Mas o problema não é dormir na hora do culto. O problema é que a pessoa está dentro da igreja e a vida dela não muda. E ela só faz barulho. Deixa eu te contar uma coisa. É a última coisa. Eu estava fazendo um culto em uma igreja nossa, que é assim que eu conto as minhas histórias. Vou falar assim para depois a pessoa que talvez esteja me assistindo e vai dizer, pô, o pastor está falando mal de mim. Então eu não vou falar o nome do santo e nem o lugar, para ninguém depois ficar investigando, para ver quem é, o que foi, o que aconteceu, onde foi. Né? Então vou ficar calado. Só do Pará que eu falo, eu vou lá no Pará. Aí... É que o pessoal do Pará gosta muito de mim, não importa com isso não. Eles me conhecem, fiquei 15 anos com eles, eles sabem como é que eu sou. Eu amo o Pará. Como eu amo Mato Grosso, como eu amo a Bahia, Ceará, Alagoas, eu amo Minas Gerais, eu amo todo lugar. Porque Deus ama todos eles. Aí o que acontece? Eu estou fazendo um culto. De repente chamei meu pastor e disse assim, pega o microfone e continua a oração. Aí eu desci. Quando eu desci, assim, na ponta, igual está esse irmão aqui, tinha uma mulher. E a mulher estava orando, estava falando, aquela coisa toda. E Deus falou, põe sua mão nela. Falei, não, a mulher está orando, você não está vendo como ela está aí na batalha, ela está guerreando, ela está na luta, ela está expulsando todo o mal. Vou orar não. Saí, fui lá atrás, orei por outras pessoas. Quando eu estava passando, virando as costas para ela, Deus disse assim, põe suas mãos nela. Eu falei, não, o senhor não está vendo que a mulher está orando, que a mulher está aí batalhando, que a mulher está brigando com o mal? Ele disse, tá bom, então o que acontecer com ela, a responsabilidade é sua. Como é que é? Peraí. Voltei, coloquei minha mão. Quando eu pus a minha mão, meu irmão, a mulher pulou quase na altura do teto da igreja. Manifestou uma legião de demônio na mulher. E aquela mulher está dentro da igreja, ó. Qual o problema dela? Ela está dentro da casa de Deus dormindo. Porque o dorminhoco, ele só faz barulho. E o barulho dele é só assim. Só barulho. E é um barulho que incomoda, né? O dorminhoco só faz barulho. Deus não quer que a gente só faça barulho. Deus quer que a nossa vida possa progredir dia após dia. Diga graças a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.